TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. O PT tem trabalhado com o mito Lula e pragmaticamente tem apostado na vitimização e na perseguição jurídico-política do ex-presidente para poder prolongar ao máximo o lançamento ou definição, digamos assim, da chapa que deverá disputar a presidência da República. O fato é que, nas últimas pesquisas, o ex-presidente Lula, que está há quase 80 dias preso em Curitiba, cresceu nada mais, nada menos do que 7 pontos percentuais. Saiu de 32% para 39% no Datafolha e no Ibope. A estratégia do PT é de que, levando esta candidatura do Lula até o limite em que o Tribunal Superior Eleitoral deverá se pronunciar, indeferindo ou aceitando, mas mais provável a indefinição da sua candidatura, o poder de transferência de votos para o candidato Haddad, que sairia da vice para ser o cabeça de chapa, levaria o partido, mais uma vez, à polarização em um segundo turno contra o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin. É a história se repetindo na política, mas teremos que esperar. É para discutirmos estas e outras questões que estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. E para discutirmos os vários aspectos da sucessão presidencial e também da sucessão estadual, nós recebemos hoje como nossos convidados os nossos debatedores, professor Roberto Martins Rodrigues, que está conosco aqui semanalmente, nos ajudando a refletir sobre esses assuntos, o também professor e historiador em ciência política, Dr. Rui Martinho Rodrigues, que volta depois de um mês de merecidas férias aqui para discutirmos conosco, e estreando hoje, integrando a nossa equipe para orgulho de todos nós, o jovem advogado Andrei Aguiar, para o qual nós já agradecemos desde já pela sua participação e colaboração na reflexão dos temas aqui propostos. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos com Observatório. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. De volta com o primeiro bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Para você, assinante que ligou agora, o programa tem hoje as participações dos nossos colaboradores, os professores Roberto Martins Rodrigues, Rui Martinho Rodrigues e, fazendo a sua estreia, o também professor e advogado Andrei Aguiar. Nós vamos começar o programa, eu queria propor, com o tema objeto de abertura desse pequeno editorial que fizemos, que é a sucessão presidencial, a partir dessa estratégia do PT, utilizando o máximo que pode da popularidade, do mito no imaginário coletivo do povo brasileiro, do ex-presidente Lula, que, não obstante, está há mais de 70 dias cumprindo pena, apenado que foi em segunda instância, ele só tem crescido nas últimas pesquisas. E o último crescimento foi extremamente significativo, saiu de 32% para 39%, o que é algo impensável na história política. Quer dizer, à exceção de Nelson Mandela na África do Sul, não se conhece precedente igual do que esse. Eu queria então colocar, professor Rui, como explicar esse fenômeno? Difícil, eu sei que é difícil, mas com base na história, vamos tentar fazer o telespectador entender o que esse símbolo representa nesse instante. Detalhe, no momento em que o país atravessa uma das suas mais graves crises econômico, social, política, ética e moral. A física dos antigos, antes da física
do Galileu e do Newton, dizia que a natureza tem horror ao vácuo. E em política ainda hoje se diz que a política tem horror ao vácuo. Não há espaço vazio. E o Brasil vive um vácuo de lideranças. As lideranças formais ou não têm capacidade ou habilidade ou uma aptidão para se comunicar com as massas, ou aparece às vezes alguém que se comunica bem com as massas, mas não tem o que dizer. Apenas sabe fazer frases e tal. E o despreparo de uns e a incapacidade de comunicação dos preparados, ou ainda o desgaste em razão de escândalos e outras coisas, deixou o Brasil no vácuo, a política do Brasil no vácuo. E o Lula está preenchendo esse vácuo, né? Com uma hábil campanha de vitimização, com o apoio de um largo segmento da imprensa e das universidades, dos formadores ou deformadores de opinião. Então, isso explica, né? Somado ao fato de que, no período do governo Lula, escancarando o crédito, ele permitiu um aumento do consumo de bens, que significa conforto. Aí as ruas se encheram de carros, se encheram de motos. E quando esse endividamento chegou ao ponto de saturação, daí o Ciro Gomes falar em 63 milhões de brasileiros na Serasa, no SPC, não sei o quê, ele já não estava governando. E a memória que fica bom, no governo Lula nós comprávamos, e agora a bolha estourou. E quando a bolha estourou, ele não estava no poder, a ideia de que o estouro da bolha não tem nada a ver com ele. E fica difícil desconstruir isso para as massas. Dizia assim, olha, vocês hoje estão vivendo dificuldades por causa de uma bolha que se criou artificialmente antes. E é muito difícil o povo entender isso, né? Além do mais, o Macunaíma não é muito sensível ao apelo moral. E quem tem partido de convicção com uma feição de religião secular não se desgasta com os escândalos. Outras lideranças que não têm um partido de convicção com uma feição de religião secular, no primeiro respingo de um escândalo, se desmoronam, como foi o caso do Aécio. Antes do Aécio virar réu, ele já estava destruído politicamente. O Lula, condenado em várias instâncias, ainda não está destruído politicamente. Colocar o professor Andrei, ao qual quero mais uma vez agradecer, aqui está vindo pela primeira vez ao debate, integra a nossa equipe a partir de agora, para orgulho nosso, colocá-lo nessa discussão. O professor Rui Martinho Rodrigues identifica dois fatores extremamente irrefutáveis: o vácuo de liderança e, do ponto de vista prático, né, a ausência de crédito, de poder de compra, de acesso a bens, tá, que hoje o setor mais pobre da população brasileira sofre em razão dessa realidade vivenciada. Professor Andrei, qual é a gênese, na sua percepção, para essa aguda, digamos assim, liderança substantiva, preferência que os números da pesquisa estão a demonstrar em relação ao ex-presidente Lula, repito, há quase 80 dias na prisão, proibido de participar de debate, proibido de dar entrevista, proibido de tudo, como são aqueles que estão privados de liberdade? Bom, primeiramente agradeço as palavras generosas, meu amigo Arnaldo. É um prazer estar aqui no programa, diante de uma audiência qualificada que certamente você tem. E eu tendo a concordar com o professor Rui, na medida que, de fato, nós temos um vácuo dentro desse cenário político, um vácuo de lideranças, muito trazido não só pela crise econômica que nós passamos, pela falta do poder de compra, mas também pelas operações lava-jatos, por não existir no país, não existirem partidos fortes suficientemente para
construir projetos ideológicos para o país. O que é que eu estou querendo dizer? Nós temos alguns poucos partidos carentes de lideranças e na grande maioria deles as lideranças foram atingidas pela Lava Jato ou por todos esses escândalos que nós temos visto aí. E a falta de uma ideologia concreta, clara, de um dogma político, como o Partido dos Trabalhadores inegavelmente tem, apesar de estar muito personificado ainda no Lula, mas ele tem uma militância que sempre foi às ruas, que sempre foi aguerrida e que torna aquele partido dominador de um segmento da sociedade específico. Seja com o Lula ou sem o Lula, que aí eu imagino que nós ainda iremos ver no passo seguinte, o PT ele detém uma penetração muito forte sobre um segmento da sociedade. E essa dominação vai muito pela ideologia do partido. Claro, encontra-se personificada no seu líder maior durante muito tempo, que é o Lula. Mas existe uma ideologia dentro desse partido que faz com que ele consiga dominar um certo setor da sociedade. Partindo desse princípio, nós teremos que um certo percentual, e aí eu não vou precisar se é 10, 15, 20 ou 30 ou até os 39% que lá estão estampados na pesquisa, já são propriedades, entre aspas, do próprio Partido dos Trabalhadores. O fato do ex-presidente Lula ter governado o país durante um período de bonanças, entre aspas, o credenciam ou fazem com que a memória afetiva do povo brasileiro fique sempre acesa e se tenha a saudade daquele tempo de bonanças que era representado na presidência do ex-presidente Lula. E isso faz com que ele continue sendo muito bem lembrado, aliado a uma estratégia eleitoral do partido que está sendo muito bem construída, apelando para o sentimento das pessoas, para a questão da vitimização. Tudo isso faz com que o contexto deixe o Lula num patamar extremamente competitivo diante da realidade que a gente tem de ausência de lideranças. Se você buscar dentro do que a gente tem de candidaturas registradas, a gente tem mais ou menos o mesmo pragmatismo político de outrora. São as mesmas lideranças, com raríssimas exceções, que já estavam lá no meio político. Só que sem um partido que tenha uma dogmática política bem definida. Muitos variantes, dentro sempre da concepção de estar dentro do poder e não de ser oposição ou de defender aquela ideologia. Tudo isso faz com que as lideranças oscilem e continuem num patamar muito baixo, enquanto o ex-presidente Lula continue lá em cima com a sua capilarização que sempre teve. Professor Roberto Martins Rodrigues, a história do mundo está a demonstrar que demora-se um século ou mais do que isso para que uma sociedade possa construir os seus mitos, para que eles possam surgir. Mas está provado a partir dos mitos que nós temos, que passam-se séculos e séculos e não se destrói esses mitos assim rapidamente. O ex-presidente Lula está, claro, se revela, se nos apresenta como um mito do século XX na política do Brasil. Não se pode, sem entrar no mérito, se injustiça ou não, que tem sido, quer dizer, tem sofrido uma carga muito grande de desgaste de tudo que já passou. Não quero discutir o mérito, se merecido ou não estou entrando nisso. O fato é que há uma campanha que o coloca sempre, na medida que o evidencia, como está fazendo agora na eleição, também o desgasta muito pelas razões apresentadas. Isso se pode negar. Para você, Roberto, o que é isto? Qual é a gênese dessa fidelização entre o Lula e o seu eleitor? Bem, Arnaldo, eu parto de uma observação de leigo. Não sou cientista, não sou filósofo, não sou sociólogo, sou um mero advogado já descendo a ladeira da profissão. Mas o que eu sinto
nas andanças que eu faço, somente em periferia e tal, é que o Lula, ele não é exatamente um mito, porque mito é uma coisa que cheira a ficção. Ele é uma realidade. Pelos governos, o tipo de comportamento que ele assumiu quando assumiu a presidência da República. Porque fora o Lula, eu só me lembro de ter alcançado essa popularidade de condutor da nação que o povo queria do Getúlio Vargas. Mas o Getúlio era formado em Direito, ele tinha uma antecedência familiar rica, nobre, ao contrário do Lula, que é um operário, como se diz vulgarmente, não completamente escolarizado, mas ele sabe se conduzir em face do que ele aprendeu na própria carne. Ele sentiu pessoalmente as agruras da população, da maioria da população que não mora na aldeota, no sentido figurado do que eu disse, porque há muitos pobres também na aldeota. Então ele fez um governo voltado para esse lado, embora tenha sido um presidente que de maneira nenhuma chateou os ricos, não importunou os ricos. Muito pelo contrário. Pelo contrário. Os ricos sempre continuaram ganhando muito bem, até mais. Eu ouvi ontem de 3 empresários que nunca ganharam tanto dinheiro como nos governos Lula. Não sei se é verdade ou mentira. E paradoxalmente o rejeitam tanto. É uma coisa... Mas não é paradoxalmente, não. É de caso pensado. Porque eles não gostam, por exemplo, das empregadas. Mas quando elas são mais bonitas que as patroas, eles pensam noutra coisa melhor. Então, essa que é a realidade brasileira. O pensamento escravocrata continua. Eu vejo isso todo dia na minha vida diária, na minha vida cotidiana. Então, o Lula representa contra isso. Embora haja esse paradoxo do rico ter sido ajudado por ele, ou pelo menos não sofreu nada com ele, e ser contra, fingindo que, na verdade, ele é anti-rico, que não é. Bom, a produção já me avisa que esse primeiro bloco, o tempo já se esgotou. Eu vou fazer um rápido intervalo, mas vou deixar aqui já proposto o tema para, quando nós voltarmos no segundo bloco, discutirmos. Caminhamos, nessa perspectiva, para um desenho de, mais uma vez, uma eleição polarizada entre PSDB e PT, algo que vem acontecendo nos últimos 24 anos de eleições aqui no Brasil, quando esses partidos ascenderam ao poder. A história vai se repetir? Um instante só e a gente volta. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Amigos, o período de chuva está chegando em Fortaleza e precisamos nos preparar para combater o mosquito Aedes aegypti. Então, vejam agora as dicas do Dr. Drauzio Varela para cada um de vocês. Faça a sua parte. Não deixe água parada. Olhe no ralo do banheiro, no potinho do animal de estimação, nos vasos de plantas e mantenha a caixa d'água e a lixeira bem fechadas. Juntos vamos vencer o mosquito. Uma campanha da Prefeitura de Fortaleza e de todas as famílias.
Estamos de volta com o segundo bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay ou 61.4 digital. Para você assinante que ligou agora, o programa tem hoje as participações dos nossos debatedores, os professores André Aguiar, Rui Martinho Rodrigues e Roberto Martins Rodrigues. Discutimos no primeiro bloco essa estratégia do PT e a simbologia do ex-presidente Lula, nesse instante, liderando todas as pesquisas e crescendo, inclusive, sem que a campanha tenha ainda, por exemplo, iniciado na TV e no rádio. Mas a estratégia pragmática do PT é esta. Ô, professor Rui, a gente diz corriqueiramente que a história não se repete para aqueles que a desconhecem. Há mais de 20 anos, as eleições no Brasil têm sido polarizadas entre PSDB e PT. A admitir a configuração que está colocada, a partir dessa liderança do ex-presidente Lula, com o poder de transferência que teoricamente se imagina que ele tenha para transferir para o Haddad, algo aí em torno de 18 ou 20 pontos percentuais, que seria o suficiente para colocar o PT no segundo turno. Há quem admita que o Geraldo Alckmin, pelo PSDB e todo o Centrão, detendo inclusive 6 minutos de televisão, o maior tempo de TV, mais do que o dobro do que o do segundo colocado, estariam, portanto, esses dois, teoricamente, em pé de igualdade para disputar o segundo turno. Como historiador aqui na nossa mesa, qual é a sua percepção sobre isso? Temos, em termos objetivos, este quadro desenhado? Bom, sobre repetição da história, havia uma frase que dizia que quem desconhece a própria história está condenado a repeti-la. E aí o Marx chegou e disse que a história só se repete como farsa ou como tragédia. Eu acho que ela se repete, sim, quando os fatores que condicionaram os rumos da história continuam presentes. E será que os fatores continuam presentes? Está se falando muito no tempo de televisão, mas ainda não temos uma avaliação do impacto e do poder das chamadas redes sociais. Pode ser que elas não influenciem tanto, tem uns analistas que estão dizendo que grande parte da população brasileira ainda se informa pela televisão, mas aquela parcela também muito grande que utiliza as redes sociais o faz de uma maneira muito intensa e reverbera isso, repercute para aqueles que não estão ligados nas redes sociais. Então, não sabemos o quanto o tempo de televisão vai influenciar. Além do mais, o tempo de televisão está menor. Tanto o tempo de exposição na televisão a cada dia, como o período de campanha via televisão está muito mais curto. Então, é possível que essa influência diminua. Então, isso é uma mudança nos fatores que condicionam os rumos da história. Se houve uma mudança, a repetição da história fica mais difícil. Ou pelo menos, não se pode avaliar ainda. Além disso, existe um outro aspecto, que é o desgaste das lideranças. Havia uma polaridade quando o Brasil só tinha liderança nos dois polos. Parece-me que estão surgindo lideranças emergentes, embora também a consistência dessas novas lideranças não esteja ainda bem avaliada, né? E um desgaste das lideranças tradicionais. E se a polarização, dando nome aos bois, era PT, PSDB, me parece que o PSDB sofreu muito com o desgaste dos escândalos, sobretudo em Minas Gerais, Minas Gerais é uma espécie de fiel da balança da política no Brasil, porque dizem que Minas é uma síntese do Brasil. Se o Nordeste e o Norte têm uma posição, o Sudeste e o Sul têm outra, Minas seria o fiel da balança. Em Minas, o desgaste do PSDB está muito grande. E em São Paulo, o PSDB também tem um desgaste muito grande, surgiu uma força conservadora que antes, não tendo opção, votava com o PSDB, embora não gostasse de votar com o PSDB. Agora ela tem a opção de não votar no PSDB e isso torna essa aliança uma incerteza muito grande ainda, essa polaridade. Quando você refere às novas lideranças, você está referindo a Ciro Gomes, Marina Silva, Álvaro Sim. Dias, esses três outros que estão aí, Sim. Embora não sejam, quer dizer, propriamente novos na política, né? Não são novos, mas estão numa situação nova, não é? E, de certo modo, por exemplo, o Ciro Gomes não é um outsider,
mas ele se apresenta como um estranho no ninho da política porque ele está há muito tempo sem mandato, né? E, por outro lado, Marina também está se mantendo longe dos acordos e do desgaste do poder. E tem um representante que certamente os conservadores poderiam ter um representante melhor, mas ele está aí e tem uma presença forte, que é o capitão Bolsonaro. Professor Roberto Martins Rodrigues, qual é o seu entendimento para, partindo da teoria da história, se essa história se repetir, será como farsa ou como tragédia? Eu usar uma expressão velha do direito, da vênia do professor Rui, eu assino embaixo do que ele explicou muito bem. Nós temos novas lideranças, mas essas lideranças, embora representadas às vezes por pessoas antigas da política, que é o caso da Marina, já está meio antiga, o Ciro e tal, mas estão trazendo um alento realmente diferente no clima eleitoral. Que não vai dar certo do ponto de vista de vitória, não vai, porque o tempo ainda é curto para produzir esses efeitos que eles querem. Mas, de qualquer maneira, o cenário mudou um pouco, né? E pode ser que na próxima vez, eu estarei dizendo além se isso aconteceu ou não, na próxima vez as coisas vão se colocar de outra maneira, vão diminuir mais ainda o tempo da televisão. Com certeza vem aí algumas medidas para tentar disciplinar as redes sociais, porque como está, é uma irresponsabilidade total, mas não deixa de influenciar, porque todo mundo hoje tem computador e penetra nessas redes. Então eu acho que dessa vez, embora já com certa redução a influência da televisão, mas essa influência ainda vai cair mais futuramente. Andrei, para você, esses fatores, é evidente que essa é uma eleição que se está aprendendo enquanto se faz essa eleição, porque você tem redução não só do tempo cronológico, né, que reduziu-se aí para 45 dias de eleição, você tem redução de tempo de TV, você tem uma série de restrições. Mas você tem, por outro lado, você vê emergir uma nova força, que é essa da comunicação online, das redes sociais, que é uma incógnita, porque é pela primeira vez que se vai para uma eleição tendo esse instrumento, esse fator, diante dessas outras restrições. Até que ponto esses fatores podem corroborar para que essa próxima eleição nós tenhamos a repetição ou não dessa história, porque isso é o que está sendo nesse instante desenhado pelos articulistas todos na chamada mídia grande, né? Teoricamente, pelos fatos objetivos colocados, a gente tem essa possibilidade, né, dessa polarização mais uma vez, embora desprezando completamente a força conservadora que o professor Rui bem lembrou, que é quem, quando o Lula está fora, quem lidera o processo, mas há quem acha que ele não sustenta. Suas aparições na televisão, inclusive, têm demonstrado quão fraco, né, quão desprovido de conteúdo para manter-se, né, como está. Ele tem demonstrado isso. Arnaldo, eu socorro-me das palavras aqui do professor Roberto Martins Rodrigues para pedir venha parcialmente ao entendimento do professor Rui. Eu vejo que o pragmatismo ele tem pautado todo o processo até aqui. Vamos imaginar, pragmatismo, enquanto o sistema eleitoral continuar sendo o mesmo que nós temos e as mudanças existiram, mas ainda não foram suficientemente capazes de mudar a regra do jogo que vem existindo ao longo desses 24 anos que você cita, vamos lá, a gente tem uma estrutura partidária forte, entre aspas, para fins eleitorais, para fins de definir candidaturas, continua com o mesmo sistema de caciques, com o mesmo sistema de indicação, de contagem de tempo de televisão. Então, de fundo partidário. Fundo partidário, tudo. Então, a estrutura, ela vem sendo pragmática e vem sendo mantida. Ainda acredito que a televisão, ela funciona como o primeiro meio de informação da população em geral. Claro, as redes sociais avançaram muito, isso é inegável, quase todo brasileiro tem um celular na mão e isso dá uma facilidade muito grande para ter acesso às redes sociais.
Mas acho que o poder de comunicação da televisão, ela ainda é muito maior, muito superior a esse poder das redes sociais. Vai geral, já. Claro, claro. E levando em consideração isso, nós vamos ter o quê? Um candidato do PSDB com um tempo de televisão muito superior a todos os outros. Como que esse tempo foi conseguido? Através do pragmatismo. Alianças com o Centrão, com todos aqueles partidos que deram um tempo de campanha, um tempo de televisão muito grande para eles. Fica à vontade. Eu acho que o tempo maior é uma faca de dois gumes. Porque tanto um candidato pode sair bem pelos méritos próprios ou com a instrumentação do assessor, como o assessor pode ser ótimo e o candidato não prestar. Desculpe, fica à vontade. Bem a lição do eu assessor. só queria dizer que o tempo ganho com as alianças do Alckmin poderá lhe trazer alguns votos a mais, mas essas alianças também poderão desgastá-lo e subtrair alguns votos. Exatamente. E a força da televisão se mostrou pífia na eleição municipal do Rio de Janeiro. Todo o que você chamou de grande mídia, toda a grande mídia estava contra o Crivella. E ele venceu. Toda a grande mídia estava contra o Trump nos Estados Unidos. E ele venceu. Aliás, com o Brizola ocorreu a mesma coisa. Com o Brizola já tinha ocorrido a mesma coisa. Então a gente tende a acreditar muito na força da grande mídia, que me parece que pode estar sendo superestimada em alguns momentos. Né? Eu acho. Eu particularmente, eu não penso nem de uma forma geral na grande mídia. Eu sou um pouco mais pragmático. Eu penso no tempo de televisão dentro do programa eleitoral. Eu não me recordo, e aí os senhores podem até me corrigir se eu estiver equivocado, e eu corro seriamente esse risco de estar equivocado. Eu não me recordo de um candidato com um tempo muito grande de televisão na propaganda eleitoral ficar fora do segundo turno. Por exemplo, o mesmo Geraldo Alckmin, que agora está concorrendo, já teve um tempo de televisão razoável e já foi ao segundo turno em uma outra eleição. Então, vamos lá, o pragmatismo, mais uma vez. Minas Gerais, o professor Rui citou como um desgaste grande do PSDB. Claro, o PSDB ficou muito desgastado lá por conta do Aécio. Mas o senador Anastasia continua liderando as pesquisas ao governo do estado de lá. Então, no final das contas, quando a gente for analisar a questão friamente, eu continuo achando que o pragmatismo para essa eleição vai vigir, e aí nós vamos ter novamente o PSDB lá, porque tem um tempo de televisão muito grande. Pode ser que ele não decole suficientemente para ultrapassar o Bolsonaro, mas eu acho que a probabilidade é maior dele ultrapassar o Bolsonaro, que tem pouquíssimo tempo de televisão, do que ele não conseguir fazer isso. E de outro lado, quem tem o segundo maior tempo de televisão é o PT, com o Lula disparado nas pesquisas e supondo que ele terá uma capacidade de transferência de votos minimamente razoável, somado a um tempo de televisão também razoável diante de todos os demais, nos levaria a crer que essa polarização, mais uma vez, vai acontecer. Agora eu queria lembrar sobre estrutura partidária. As duas maiores estruturas partidárias já tiveram votação pífia, com Ulisses Guimarães e Aureliano Chaves. Ulisses Guimarães do então MDB, que era uma potência, e Aureliano Chaves com o PDS, que era a segunda potência. E os dois sumiram. Forte, né? Aí as pessoas dizem, porque foi uma eleição solteira em 89. Mas essa eleição também é meio solteira. Aliás, porque os partidos se desmembraram nos estados, as alianças nos estados estão completamente soltas. Você me força, inclusive, a trazer aqui um outro elemento que está causando, assim, pelo menos, surpresa generalizada, que é a candidatura do Henrique Meirelles, pelo MDB. Já que você mencionou aí o MDB, o Henrique Meirelles não tem tempo de TV, não tem aliança, não tem um governo por trás que o ancore, digamos assim, que o respalde, muito pelo contrário, o governo a quem ele serviu e que ele representa pesa como chumbo e muito contra ele, patinando em um ponto percentual. Não é sequer chamado, quando tem debates, ele só é chamado para as entrevistas e algumas emissoras, quando chamam todos, porque ele está fora dos critérios estabelecidos. O que é que leva um homem que foi ministro da Fazenda? Você não viu a entrevista do Temer?
Dizem que o candidato do governo é o Meirelles, né? Ele mesmo Tá na perguntou, entrevista né? dele. Eu queria colocar esse elemento para que vocês identificassem, porque sendo ele um homem do mercado, essa figura que a gente chama assim, com a respeitabilidade, a visibilidade, enfim, a credibilidade que teve para dirigir o Ministério da Fazenda, Banco Central, inclusive do próprio governo Lula. O que leva, como é que vocês entendem essa candidatura dele sem a menor condição? Assim, eu estou colocando aqui como Pilatos no credo, quase que como forçando uma situação. O tema entrou incidente é tanto, não é? Como a gente diz em direito. A conduta humana é um mistério sempre, né? O próprio agente da conduta muitas vezes não sabe por que está agindo daquele modo. A gente não tem, eu pelo menos não tenho informação de possíveis acordos de bastidores, se ele teria algum acordo com alguém para estar nessa posição, se teria sido reservado algum papel para ele, né? Ou até se ele estaria assumindo uma posição para ser cristianizado, porque essa expressão cristianizar, o Roberto sabe muito bem do que vem. O Cristiano Machado, o Cristiano Machado era candidato à presidência pelo PSD e o PSD o ignorou e votou foi no Getúlio em 1950. Né? Foi. Então ele pode ser o Cristiano Machado para liberar o PMDB oficiosamente, claro que oficialmente ele é o candidato, para liberar oficiosamente o partido para fazer alianças regionais e formar palanques regionais, que não um palanque central, com uma aliança federal. Rapidamente, Andrei, qual é o seu entendimento? Porque, veja, um homem com a estatura profissional no mercado financeiro como ele tem, inclusive internacional, imagina-se que deveria se preservar, inclusive, e não ir para um enfrentamento como esse, numa situação adversa como essa, onde será o saco de pancadas. Né? Certamente será, tem demonstrado isso. Olha, Arnaldo, eu tendo a concordar com o professor Rui. Pode ter sido realmente uma ideia de descentralizar uma campanha presidencial para liberar as composições nos estados que, regra geral, estão bastante disputadas, com dificuldades de recursos, de estrutura de campanha, de organização. Então, pode, de fato, ter sido isso. Agora, o que me traz uma curiosidade é o Henrique Meirelles aceitar isso. Essa seria a lógica do partido, mas não dele. Exatamente. Ele aceitar estar nesse papel. Não vislumbro nesse momento... estranheza também. Exatamente. Não vislumbro nesse momento alguma razão para isso, senão vaidade. Mas pode ser que haja... Ou algum acordo... Claro, pode ser também que haja discreto, algum acordo para gestão futura em alguém sendo eleito presidente da República. Ô, professor Roberto, a história tem nos mostrado que o que mais os candidatos querem é um governo por trás de sua candidatura para patrociná-lo, né? Não só pelos aspectos, quer dizer, econômicos, que toda eleição está a demandar, por mais restrita que seja, como é o caso dessa, mas também pelo prestígio que os governos, teoricamente, conferem quando patrocinam uma candidatura. Este governo que está aí, esta eleição que está aí, se dá o fenômeno contrário. Ninguém quis o apoio desse governo. Só o Meirelles aceitou ir para esta contenda e que eu nem posso dizer que é um sacrifício, porque não há nem parâmetro para isso, porque não está explicado as razões. Como é o teu entendimento? Mas ele não podia fazer diferente, porque ele foi ministro da Fazenda desse governo temerário, para usar uma palavra sua ali na antessala, né? Um governo que ninguém quer saber, já está com 98% de rejeição, praticamente 100%. Né? E o mercado, que se fala muito, o único mercado que eu gosto é o mercado São Sebastião. Deixa eu finalizar aqui esse intervalo do segundo bloco, que quando voltarmos, eu quero colocar para a nossa discussão a sucessão no âmbito estadual.
Aqui, ao contrário, você tem um governador liderando a pesquisa com 66 pontos percentuais, contra o principal concorrente com apenas 4 pontos percentuais. Isso não existe também na história da redemocratização do Brasil. Aqui não se teve. Nem quando se formou a União pelo Ceará, em 1962, com o Virgílio Távora, a diferença era tão grande assim, a aliança era tão ampla como essa, dessa forma. Quando voltarmos, em um minuto, um instante só. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Amigos, o período de chuva está chegando em Fortaleza e precisamos nos preparar para combater o mosquito Aedes aegypti. Então, vejam agora as dicas do Dr. Drauzio Varella para cada um de vocês. Faça a sua parte. Não deixe água parada. Olhe no ralo do banheiro, no potinho do animal de estimação, nos vasos de plantas e mantenha a caixa d'água e a lixeira bem fechadas. Juntos vamos vencer o mosquito. Uma campanha da Prefeitura de Fortaleza e de todas as famílias. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Se você assinante está ligado nesse instante, nós estamos discutindo a sucessão presidencial nos 2 primeiros blocos e vamos discutir nesse último bloco a sucessão estadual. Participam do programa os nossos debatedores, os professores Rui Martinho Rodrigues, Andrei Aguiar e Roberto Martins Rodrigues. E só para contextualizar, uma aliança com 24 partidos, 66% na última pesquisa, contra 4 do seu principal oponente. Uma Assembleia de 46 deputados com 40 nessa aliança, nesse arco-aliança. Historicamente, as eleições no estado do Ceará, os governadores precisam muito dos deputados estaduais e deputados federais para poder alavancar a sua candidatura, porque há uma disputa muito renhida, né? Basta ver a última eleição, né, como foi. Dessa vez, não. Os deputados estaduais e federais estão tendo que se virar sozinhos, porque o governador, teoricamente, não precisa deles nesse instante. Não precisa, modo de dizer, não tem essa dependência de tanta mobilização, é para isso. Porque a situação do governador é muito confortável nesse instante, né? Isso é novo para a gente. Andrei, qual é, na sua percepção, que fatores mudaram, concorreram na eleição do estado do Ceará para haver essa mudança tão grande, tão favorável para o detentor do mandato, no caso, o governador Camilo Santana? Bom, primeiramente, o estilo do governador Camilo Santana de conduzir a política, eu acho que já o credenciaram para a possibilidade de compor um arco de aliança tão grande. O governador não é de fechar a porta para o diálogo ou de deixar arestas em aberta com segmentos da política ou com partidos políticos. Ele tem um estilo mais acolhedor, busca conversar com todos os espectros da política, fazer sinais para ambos os lados. Isso, na política, deixa sempre a porta entreaberta para alianças. Então, esse é um primeiro ponto. Ladeado a isso, a ausência de concorrentes para a disputa, quem quer ser oposição
Ele tem que iniciar naturalmente um movimento com muito mais antecedência do que quem está no cargo. Se a gente buscar voltar 4 anos, nós tínhamos o Eunício Oliveira concorrendo com o governador Camilo Santana. O Eunício, dessa vez, já vai buscar a sua recondução para a cadeira do Senado, o que é natural. E em aliança com o governo do Estado. E agora, aliado com o governo. Mas, ainda que não o fosse, ele iria para a sua reeleição ao Senado, deixando esse vácuo na oposição para possíveis candidatos ou opositores ao governador Camilo Santana. Uma possível outra liderança que poderia competir, que seria o capitão Wagner, também não quis concorrer, não quis entrar nessa disputa. Então a oposição ficou meio que órfã de lideranças para poder disputar esse pleito, o que favoreceu a aliança do governador Camilo Santana. Não tendo aresta com ninguém, tendo um bom diálogo com todos os partidos e não tendo nenhum candidato de oposição suficientemente competitivo para disputar com ele, favoreceu esse arco de aliança e a esse percentual que a gente está vendo de liderança dele nas pesquisas. Professor Rui, sequenciando esse raciocínio do professor Andrei, quem poderia liderar uma oposição nessa disputa para o governo do Estado hoje, até de forma confortável, efetivamente seria o senador Tasso Gereissati. Por razões pragmáticas. Tem ainda mais 4 anos de mandato para o Senado. Bastaria ter se licenciado, deixaria o seu primeiro suplente assumir. E se perdesse a eleição, teria mandato para retornar, portanto não teria nenhum prejuízo político eleitoral de nenhuma ordem. Há no imaginário do cearense, assim como do Lula no Brasil, mutatis mutandis aqui, há no imaginário, há no consciente coletivo dos cearenses, ainda o Tasso como aquela figura austera, que fez um bom governo, que fez um ponto de inflexão, digamos assim, da história política do Estado do Ceará, e fez, isso é verdade, isso é fato, isso é história, ninguém pode negar, também não quis. O senador Eunício também não quis, capitão Wagner também não quis, os dois citados pelo Andrei. Eu coloquei o senador Tasso Gereissati. O que é isso, hein? Falta de compromisso com o Estado, medo de uma derrota iminente, porque a sociedade, o que ela espera dos seus homens públicos é que quando chamado a cumprir aquele papel de defesa efetiva dos interesses coletivos, ele esteja pronto. Não se viu isso no Ceará. Bom, como já foi colocado aqui, o governador tem uma habilidade política muito grande, né? Servir essa ampla aliança que é maior do que... O Roberto conhece muito bem a história da União pelo Ceará. Mas essa aliança, todo mundo está dizendo que é mais ampla do que a União muito pelo mais. Ceará. E isso não se faz sem muita habilidade política. Até porque os governos estão perdendo força no Brasil. Você lembrava há pouco que o governo federal anulou-se completamente nessa eleição. Mas se você olhar para São Paulo, o governador de São Paulo, que é candidato à reeleição, quase não aparece nas pesquisas. E, porque não é conhecido? Inclusive... porque é Covas, tem o nome do Mário Covas a respaldá-lo. Em Minas também o governador não está conseguindo fazer sucessor. E em vários estados a gente percebe que o poder do Estado está diminuindo. Mas no Ceará isso não acontece. Embora o Ceará seja diferente, porque desde o tempo do Zacioli, que o Ceará só tem um partido, que é o Partido Governista. Não sei que análise sociológica poderia explicar isso. Talvez porque o Ceará seja um estado muito pobre, as prefeituras dependem muito do governo do estado e o governo do estado aliado, através do senador Eunício com o governo federal, por incrível que pareça, o governador do PT esteve aliado ao governo federal do Temer. Também as verbas federais de que os municípios carecem dependem dessa aliança do senador Eunício ligado ao Palácio do Planalto e do governador do estado ligado ao Palácio do Palácio Iracema hoje, né? O Palácio Abolição. Então, tem a força do governismo. Tem o deserto de lideranças. E você lembrou, nesse deserto de lideranças, você excepcionou o senador Gereissati, que realmente é um nome que ainda tem muito prestígio no Ceará. Agora, certamente o senador não quis se expor ao desgaste de uma possível derrota. Prestígio que ele não quis testar agora. Né? Não, mas ele mesmo declarou há pouco tempo que nunca esteve tão sozinho, tão isolado. Né?
E, se sentindo isolado, ele certamente não quis entrar no jogo. E resolveu fazer uma tentativa de oferecer ao eleitorado um nome novo, porque havia uma expectativa de que a população brasileira estaria muito ansiosa por uma renovação na política. E preferiu não se colocar como a tendência para apresentar mais do mesmo. Talvez hoje ele não fizesse essa mesma análise, porque o que está parecendo é que essa expectativa de renovação dos quadros políticos não é tão forte. Né? Porque mesmo onde o governo do Estado não está conseguindo fazer sucessão, como também foi lembrado aqui há pouco tempo, em Minas, o senador Anastasia não é um nome novo. Né? Em São Paulo também não, o próprio prefeito, até há pouco tempo prefeito de São Paulo, Dória, não é bem mais um nome novo, porque vem, embora seja recente na política... Nega a política, inclusive. Mas está exercendo a política no estilo de sempre. Né? Então, a renovação não é assim... Inclusive, hoje já se fala que talvez a renovação nas casas legislativas seja menor do que a tendência histórica. Professor Roberto, essa situação confortável, cômoda, pela primeira vez registrada na política do Estado do Ceará, méritos do governador pelo resultado do seu próprio governo, porque tanto o Andrei quanto o Rui ressaltaram aqui a forma elegante de diálogo permanente, de interação com todos os setores, mas em nenhum momento se mencionou os resultados administrativos do seu governo. Esse vácuo e essa situação confortável do governador é algo que se pode atribuir a méritos dele, inclusive pelos resultados do governo, ou acovardamento, ou aniquilamento mesmo das nossas lideranças de oposição? Eu acho que existe um complexo de aspectos, como tudo na vida. O atual governador, Camilo Santana, é excelente. Eu digo excelente da maneira, não só pessoalmente uma pessoa muito educada, muito fina. E aqui eu quero fazer uma referência à educação do lar, à educação doméstica. Ele tem berço, né? O berço. Eu não digo berço que parece outra coisa, negócio de nobre. Não, mas de casa. Isso. Que a Globo ainda não conseguiu estragar completamente. Então é o caso do Camilo, a mãe dele, professora, pessoa excelente também, o pai foi diretor-geral do DEROL, se comportou maravilhosamente bem. Foi deputado federal, deputado estadual, foi constituinte, tem uma história... Até na área administrativa mesmo. O Eudoro Santana tem uma história. O governador Camilo tem se portado como governador dentro daquilo que se esperava, dentro daquilo que o eleitorado esperava dele. Ele vem satisfazendo as expectativas e os anseios da coletividade, dando um exemplo até para o resto do Brasil. São Paulo eu já não falo, porque o São Paulo é a maior província que existe no Brasil. Então eu não vou comentar São Paulo. Mas o nosso governador está colhendo os frutos da sua educação de berço e também da maneira como ele se conduz à frente do governo. Inclusive colocando os interesses do Estado acima de considerações meramente partidárias. Porque essa aliança dele com o Eunice prova isso. Como o Eunice tem força para conseguir abrir as verbas, trazer dinheiro para o Estado pobre como o Ceará, e o Camilo, em lugar de não querer, para dizer que não se concilia com o pretenso adversário, né, da outra eleição, mas eles dois têm feito um trabalho que a gente tem que reconhecer meritório para o Estado. Então, todas as honras para o governador, porque ele tem se conduzido muito bem e está colhendo os frutos da maneira como ele é. Bom, veja aqui, agora o Roberto me fez lembrar de um aspecto, Rui e Andrei, que eu quero colocar para os senhores. O governador é do PT. E com todo o desgaste do Partido dos Trabalhadores, no Brasil inteiro, inclusive no estado do Ceará também, como explicar, agora me fez lembrar Celso Furtado,
que em seus escritos deixou aí para quem quiser revisitar, não se pode tirar uma parte boa de um todo ruim. Essa teoria do Celso Furtado, trazendo para a política, né, está aí, portanto, ultrapassada, na medida que, se você considerar o PT com todos os desgastes, é um todo ruim, a parte boa está aqui, né, liderando o governador dessa forma. Se bem que há quem diga, quando eu disse isso, o professor Rui olhou para mim e fez assim, há quem diga que o Camilo aqui ele pertence ao PT do C, né? Que é o PT do Cid, do Ciro. Há quem diga isso, né? Não confundir com o PC do B, PT do C. Professor Rui, por que essa parte boa desse todo considerado ruim? Porque não se pode negar que o PT é considerado um todo hoje, pelos desgastes muito Sofreu ruim. um desgaste muito grande. Sofreu muito grande, é. Mas o governador não é tão identificado com o próprio partido, né? Inclusive, mantém algumas divergências com algumas lideranças do partido no Ceará. Ele tem uma divergência aberta com a ex-prefeita Luziane Lins e com outros nomes que são muito representativos do partido. E ele bancou uma candidatura, a do Eunício, inclusive, a candidatura natural do próprio partido. E também não me parece que na escolha entre Ciro e o candidato do PT, não fica muito claro se ele apoiaria o candidato do PT contra o Ciro na eleição federal. Então, eu não vejo bem essa vinculação e eu acho que o eleitorado percebe essas coisas, né? Além do mais, o eleitorado no Ceará, eu acho que mais do que em qualquer estado do Brasil, porque eu penso que no Maranhão já está acontecendo menos isso, e na Bahia também, que era onde existia um certo controle do eleitorado por certos grupos políticos, como, por exemplo, o Grupo Sarney no Maranhão. Mas no Ceará é o poder público que decide a eleição, né? E com essas colocações, nós finalizamos mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Agradecendo desde já os nossos debatedores, ao estreante, professor Andrei Aguiar, professor Roberto Martins Rodrigues e Rui Martinho, e em especial agradecendo ao nosso assinante com um convite para um próximo observatório, sempre com temas que imaginamos seja do interesse do Estado do Ceará e do Brasil. A todos, muito obrigado e até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.